Parou, 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 parou. Para tudo que você está fazendo aí na sua casa. Para aí, para. Dá um tempinho nas suas atividades, dá um tempinho do teu dia a dia, dá um tempinho dos seus afazeres. Eu sou o pastor José Luiz. Eu sou a missionária Cássia. Nós pertencemos ao Ministério Vida e Paz, Assembleia de Deus Vida e Paz, localizada ali em Irajá. Rua Alicínio Barcelos. Número 129, Irajá. E eu queria que você, esta noite, pegasse... Eu te pedi para dar um tempo de tudo, né? Então, já que você deu um tempo de tudo aí, já que você deu um tempo dos seus afazeres, da tua rotina normal, vá lá dentro da tua gaveta, pega a tua certidão de casamento, que nós hoje vamos ver se está tudo certo. Nós hoje vamos fazer uma blitz, hoje nós vamos dar uma incerta no seu relacionamento, nós vamos ver se está tudo certo. Está começando agora Blitz Conjugal. Louvado seja o nome do Senhor. Certidão. Quando nós falamos de certidão, não estamos falando praticamente do papel, do documento de certidão, mas sim de como está o seu relacionamento conjugal. Como foi a sua semana? Como foi o seu dia? Como foi o seu dia a dia? Como tem sido o seu casamento? Como tem sido o seu relacionamento? Como tem sido o seu noivado? Como tem sido o seu namoro? O verdadeiro papel que a gente está pedindo é esse. Você não tem que ter uma certidão, um papel para mostrar para a gente, né? Esse nome sugestivo, Blitz Conjugal, né? Um bate-papo franco, aberto e positivo sobre o dia a dia de um casal. Pensa bem, eu nasci numa família, eu nasci numa casa, num lar, ela nasceu em outra. Eu aprendi a desenvolver algumas atividades de acordo com a minha família, de acordo com os meus costumes. Ela, por sua vez, tem os costumes dela, né? A gente desenvolve determinadas coisas, não quer dizer que a forma de desenvolver sendo diferente não quer dizer que está errado. Mas cada um tem uma forma de ser, cada um tem uma forma de agir. Aí, de uma hora para outra, a gente se conhece, a gente se relaciona, a gente namora, a gente se apaixona e casa. Aí vai essas duas pessoas diferentes, né, com personalidades diferentes, morar debaixo do mesmo teto. E aí? Como é que faz? Como é que vai funcionar isso, né? As coisas que eu aprendi da minha maneira, ela aprendeu da outra maneira, né? Cada um tem o seu costume, cada um tem um pensamento. Como é que a gente faz, né? Blitz Conjugal. Por que esse nome sugestivo? Vamos lá. Quando você está com o seu carro, né, aqui nas ruas do Rio de Janeiro, pelo menos antes da pandemia, isso aí era uma constante, né? Qualquer rua do Rio de Janeiro que você virava tinha uma blitz, né? E quando você é parado numa blitz, o que ocorre? A autoridade ali que te parou, o guarda municipal ou o policial militar, normalmente ele te faz dois pedidos, né? Ele te cumprimenta, dá bom dia, boa tarde, boa noite, e te faz dois pedidos. Ele pede a tua carteira de motorista e a documentação do veículo. E, automaticamente, a autoridade ali de trânsito te pediu, você apresenta, né? Você apresenta ali a sua habilitação, você apresenta a documentação do veículo. Se está tudo em dia, beleza, ele te libera, beleza, né? Beleza. Te libera, você vai embora, você continua ali o teu trajeto. Eu trabalho na rua, teve um dia que eu fui parado na ida e na volta. Tinha uma blitz indo e uma blitz voltando. Graças a Deus a gente anda certo, então tá tudo ok. Agora, e quando não está nada certo? E quando a documentação está atrasada, quando a sua carteira de motorista já venceu há mais de um mês, você já passou daquele prazo, daquele período? E aí? Como é que vai funcionar isso? Como é que a gente vai fazer? O tema de hoje, né? A gente vai estar abordando no tema Blitz Conjugal, são os 4 erros que o primeiro casal, os 4 erros fatais que o primeiro casal cometeu no paraíso. E no paraíso? E no paraíso, como será que era? E aí, o que você acha? A culpa foi da mulher? Eu acho que a culpa foi do homem, porque a responsabilidade principal era do homem. Tem razão. Aí, de repente, você me pergunta o que eu acho, né? Para a gente não ficar no nosso achismo, né? Eu acho isso, ela acha outra coisa. Vamos para a Bíblia? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, né? A gente separou aqui para falar
desses 4 erros, né? Primeiro livro aí da sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos estar fazendo a leitura do verso 1 ao verso 12. Para debater esses 4 erros, nós vamos estar fazendo a leitura do verso 1, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Tem como título aqui a queda do homem. A palavra do Senhor está registrada assim, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Sugestivo, né? Aí respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aí, gente? E aí? É um tema polêmico. É um tema polêmico, né? É um tema polêmico porque aqui a gente vai ficar... Nossa intenção não é essa, mas aqui talvez dê ênfase para a gente dizer: ah, mas a culpa foi do Adão, a culpa foi da Eva. Eu acho que dentro desse bate-papo aqui que a gente vai ter, esse bate-papo franco e positivo, a gente vai desmistificar, né, essas culpas, a gente vai chamar de responsabilidade. Cada um ali teve uma responsabilidade. Então, assim, vamos desmistificar essa questão da culpa e vamos falar de responsabilidade, né? Porque a gente entende aqui que o primeiro casal, né, lá no Jardim do Éden, eles aprenderam uma dura lição, né, meu irmão? Eles aprenderam uma dura lição. E assim, o erro que eles cometeram foi um efeito dominó, né? Dominó. Alcançou, chegou na gente. Chegou na humanidade. Fala aí, Valor. Está entre nós. Está entre nós. Está entre nós. Entre nós. Os erros que eles cometeram, que são 4, assim, pelo menos foram até mais. Mas a gente listou aqui 4 erros para a gente estar debatendo com você, né? Então, assim, a dura lição que a gente vê que eles aprenderam é que a gente não deve facilitar para o inimigo. E em algum momento, ambos, não foi só Eva ou somente o Adão, ambos facilitaram para o inimigo. E o inimigo astuto, como era, a Bíblia é bem clara que a serpente era o mais astuto dos animais criados por Deus. Satanás ali se apoderou dessa astúcia, tirou proveito e jogou o papo ali para Eva. Adão também, por sua vez, falhou. Nós vamos ver aqui as falhas. E a coisa fluiu, a coisa aconteceu de maneira errada. E joguinho de dominó, né? Quando você coloca as peças, você derruba uma, aí as outras vão caindo gradativamente. O efeito dominó. Ano de 2020. Esse erro nos alcança até hoje. É ou não é? É ou não é?
Sim, e a felicidade existe, porque Deus continua com esse casal, né? Que somos nós, os filhos de Adão e Eva. Esse casal continuaram mesmo fora do Éden, mas a felicidade reinou na vida do casal. Sim, E tiveram continuou altos e baixos. Altos e baixos, mas a felicidade Mas reinou, porque Deus estava ainda com Deus eles. ele criou um outro plano, né, de salvação. Ali o plano de Deus caiu por terra, mas Deus já Mas tinha Deus um outro estava plano, ali o tempo, né? Já já tá, apontando para Jesus, né, para e nos alcançou. nos alcançar. Então vamos lá. O primeiro erro que a gente listou aqui foi o seguinte: Afastar-se do cônjuge e deixá-lo à mercê da serpente. Adão vacilou, não vacilou ali? Deu uma vacilada feia, né? Por quê? Nós lemos ali do versículo 1 ao 5, a gente lê o quê? Um diálogo, mas não entre Adão e Eva, e sim entre Eva e a serpente. Onde é que estava Adão? Onde estava Adão? Comente aí no chat. Onde estava Adão? No paraíso tinha trânsito. Quando ele saísse do trabalho, ele se atrasar no trânsito? Engarrafamento impossível, né? Não tinha. Tinha amigos e um restaurantezinho ali para ele, um barzinho para ele tomar um refrigerante com os amigos depois do trabalho? Não tinha, até porque só tinha os dois. Ou seja, não tinha filhos. Não tinha filhos até aquele momento, né? Não tinha nada, ou seja, a atenção de Adão teria que ser exclusivamente para Eva. E a Bíblia não diz o que ele estava fazendo. Não diz. O fato é que ele só apareceu no versículo 6. Do versículo 1 ao 5, a gente só vê o bate-papo entre a serpente, né, jogando ali a conversa. Eva até, quando ela sugeriu, olha, Deus não liberou todas as árvores, ela falou, não. Eva conhecia o mandamento de Deus. Não. Ele falou que todas essas árvores nós poderíamos tocar e comer. Agora, a árvore que está no meio do jardim nós não poderíamos. Ou seja, a Eva conhecia. E parecia ser uma conversa muito íntima, né? Das duas, dos dois. Sim. Não sei se é macho ou fêmea, o diabo. Sim. O diabo não tem sexo. Verdade. Mas era uma conversa muito íntima, muito próxima. E elas acabaram de se conhecer ali. E isso aconteceu por quê? Porque houve uma falha por parte do homem de deixar a mulher, o cônjuge à mercê da serpente. Então, assim, olha só. Hoje, nos dias de hoje, século 21, ano de 2020, a gente vê esse erro se repetindo. A gente vê esse erro se propagando. Sabe por quê? Porque a falta de diálogo entre os casais hoje é uma constante. Não existe diálogo. Quando há, é pouco. Quando há, é pouco. Sabe por quê? Porque as redes sociais roubam o diálogo seu com o seu marido, com a sua esposa, e você fica dialogando nas redes sociais. As redes sociais são bênçãos. Leva horas. As redes sociais são bênçãos, tanto é que nós estamos fazendo esse programa aqui numa rede social. Porém, afasta. Né? A gente vê famílias dissipadas, filhos sem ter contato com os pais, morando na mesma casa, pais sem ter contato com os filhos. Então, assim, não deixe seu cônjuge à mercê da serpente. Em momento algum. Não dá mole para a serpente. Não dá mole para a falácia do diabo. Amém? Então, o primeiro erro que a gente listou aqui, afastar-se do cônjuge e deixá-lo à mercê da serpente. Né? Versículo 1 ao 5 ali vai relatar bem. O segundo erro, meu amor, qual foi? Dá ouvidos à serpente. Isso aí polêmico. É um negócio polêmico. Isso aí Dá é um negócio polêmico. À serpente. Deixa eu só voltar aqui no item anterior. Olha só, eu vou citar um exemplo aqui bem simples, que não deu um resultado negativo. Na semana passada, nós fomos lá na casa dos meus pais, né? E a abençoada aqui fez uma feijoada, irmãos, meu Deus do céu. Sem comentários, uma feijoada. Meu pai, né, seu sogro, ficou apaixonado, né? E aqui na nossa casa, a gente costuma fazer o arroz. Quando ela faz o arroz, ela coloca aquele coloral para dar uma corzinha, né? Para sair do básico. Sair do básico, né? Aquele coloral, tal, de acordo com a comida, tal. Fica bom, dá um gosto e o arroz não fica aquele arroz branco, né? Aí a gente lá, tal, conversando com meu pai, tal, ela fazendo a feijoada lá na cozinha. Aí eu cheguei, na hora já ela chamou para ajudar ali a colocar a mesa. Eu cheguei, quando eu vi arroz com coloral. Amor, feijoada é arroz branco.
feijoada e arroz branco. Você sumiu. Ou seja, eu estava longe, Foi dar banho no cachorro. fui dar banho no cachorro, carro. fui lavar o carro aí, ó. Assim, isso não gerou nenhum conflito, pelo contrário, nós comemos uma beleza, deu gosto, mas feijoada é arroz branco. E assim, eu me afastei um pouquinho, olha só, Deu ruim. deu ruim. Então assim, não, isso é um exemplo que eu estou citando corriqueiro. Coisa boba, não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido coisa pior. Né? Mas para a honra e glória do Senhor não aconteceu. Então assim, vigia, não deixe seu cônjuge longe de você não. Tá bom? Então agora, ó, dar ouvido à serpente. Nós, vou deixar ela falar um pouquinho também, senão fica covardia, né? Nós, homens, a gente vai muito no que a gente vê, né? A gente se liga muito no que a gente vê. E vocês? A mulher costuma absorver muito o que ela ouve. Admira Verdade. uma boa conversa, admira uma conversa inteligente, uma conversa atraente, uma conversa com sabedoria, educação, elogio, é, né? Tudo isso chama a atenção de uma mulher. Porque a mulher ela é exigente. Ela acha, né, que o homem ou amiga ou parente tem que saber chegar numa conversa. Ou seja, E ela absorve, muito ela o valoriza que ela muito ouve, o que né? ela ouve. Diferente do homem, a gente vê, a gente olha, vê, opa, enxergou. Mulher não, mulher. Eu lembro quando eu a conheci, a gente trabalhava num setor. Então eu trabalhava na parte de informática. Então para eu ir para o meu setor lá para dentro do CPD, eu tinha que passar. Ela era recepcionista, eu tinha que passar por ela. Então, eu pegava assim no segundo turno... Tinha que passar pela Blitz. Pela Blitz. Então, assim, eu chegava por volta... Eu pegava 2 horas lá, né? Ficava até o fechamento. E eu chegava por volta de 1h30, 15 para as 2. Eu chegava, olá, tudo bem? Como vai? Como foi seu dia? Você tá bonita hoje aí? Olha só o resultado. Olha que rapaz inteligente, que rapaz educado, bonzinho, né? Vai ver o problema que ela arrumou, né? Brincadeira. Então, assim, eu acho o seguinte, eu acho que a serpente, ela seduziu Eva nas palavras. Bonito. Né? Ela falou, ela elogiou, ela enfeitou ali a coisa. Ela pegou e falou assim, não, aquela árvore ali é árvore agradável aos olhos, você vai saber discernir como Deus o bem e o mal. Aí Eva ouviu, ela até rebateu, né? Ela falou assim, não, das outras árvores a gente pode, dessa aqui não pode. Mas depois ela aceitou a sedução. Depois ela viu, o versículo 5 diz que ela viu que era árvore desejável. E ela foi lá, pegou o fruto, comeu e deu para o marido. Agora eu acho o seguinte, né? Eva deu ouvido à serpente, mas Adão, ele não deu ouvidos a Deus. Por quê? Eva já tinha sido envenenada pela serpente. E Adão ali Adão não. E sem mais nem menos né, a confiança entre marido e mulher. Ela ofereceu o fruto para ele e ele não pestanejou, não se ligou. Ele aceitou e comeu. Acho que entra um pouco da parceria, né? Entra um pouco da parceria, mas essa parceria tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus, mas assim, ele confiou nela. Confiou nela, mas antes de ouvir a voz do seu cônjuge, ouça a voz de Deus. Se você casou com uma mulher de Deus, se você casou com um homem de Deus, tenha certeza que não vai haver essa discrepância. Nós não somos o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. É o Senhor. A verdade está aqui, ó, está na palavra. Eu posso estar equivocada, ele pode estar equivocado, e aí vai dar ruim. Porque precisamos ter discernimento acima de tudo. E Eva não teve discernimento. Não teve discernimento. No paraíso com o seu esposo, com Adão. Então, assim, muito menos Adão, que era o responsável. Ele era o responsável. Tanto é que Deus Deus vai cobrar dele depois. Por Eva, né? E pelo que Deus conversou com ele. Então, é pagar um preço. Não tem jeito. A desobediência, né? Então, assim, se você notar um papinho de serpente vindo para cima de você, corta logo. Corta logo. Corre. Não dê ouvidos.
não dê ouvidos à serpente. Corre. Né? Corre, ó. Mete o pé. Mete o pé. Lembra aquele leão da montanha? Saída pela direita? É o que você tem que fazer, sair pela direita. Corre, senão vai dar ruim. 3. Ouça a voz de Deus. Mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Lendo a palavra, meditando na palavra, ouvindo os seus líderes. Isso. Porque todo pastor sério, todo pastor honrado, não vai nunca dar um conselho errado para um casal que ele pastoreia. Com certeza. Amém? Amém. Então assim, papinho de serpente, mete o pé. Terceiro erro. Não se deixe seduzir pela aparência. Essa é aparência, essa é boa. Essa daí vai falar. O papo foi relacionado à mulher, né? Aparência. Aparência, ó. O homem, ele olha, né? O que ele vê assim de aparência boa, já é seduzido ali pela aparência, né? E o que acontece, né? No versículo 6, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. A gente nota aqui que uma vez Eva, ouvindo a proposta da serpente, né? Que a serpente foi lá e persuadiu ela, Eva olhou, desejou o fruto da árvore e o próximo passo foi o quê? Desobedecer. Quando às vezes você olha, Um mal você chama outro mal. um mal chama um abismo, chama outro abismo, é o que diz a palavra. Uma desobediência gera outra desobediência. Isso aí. Então assim, você olhou. Você tem um ditado que fala assim, ó, o passarinho ele pode sobrevoar a sua mente, né? Você não pode impedir que o passarinho, até porque ele voa, né? Então ele está ali sobrevoando. Agora, desde o momento que ele começa a fazer ninho, aí já é contigo. Você permite. Você permite. Você deixa. Você deixa. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Meu irmão, minha irmã, o pecado ele vai sempre se apresentar a você com uma aparência maravilhosa, né? Ele vai vir com uma aparência muito além do que ele realmente é, né? Então, agora as consequências ele nunca vai contar para você as consequências daquilo. E não dá para ser crente, né, meu amor? E ter os olhos na cobiça. Não tem como. Não tem como agradar dos senhores. Não tem como. Então, a mesma coisa que a gente falou sobre ouvir o papo da serpente, você olhou assim alguma coisa que te agradou e você sabe que é ilícito, mete o pé. Saída pela direita novamente. Né? A Bíblia fala sobre a antiga aliança, né? A lei, e fala sobre a graça. E a Bíblia diz que quando você olha um desejo ilícito para uma mulher, você já adulterou com ela. Já pecou. Então, assim, olha só, olha que responsabilidade. Então, assim, fuja da aparência do mal. Fuja do mal, não deixe o mal dominar. Parece ser agradável aos olhos, né? O pecado tem um sabor que não é ruim. Amargo é quando você está envolvido nele, né? E você quer sair e você não pode mais deixar de viver aquilo que foi o pecado. O pecado vai insistir e que você peque mais, né? E aí vem as dores, vem o amargo do pecado. Verdade. As consequências. Né? As consequências. Então, assim, terceiro erro, não se deixe seduzir pela aparência. Não se deixe. Quarto e último erro, esse aqui dá pano pra manga, hein? Esse é bom. Jogar a culpa no outro. Jogar a culpa no outro. No relacionamento conjugal, o que muitas vezes nós vemos é o quê? Transferir a culpa, a responsabilidade, né? Ao invés de você assumir, sabe por quê? Um erro, ele nunca vem sozinho. A gente aqui não quer dizer, por exemplo, se eu pecar, se eu cometer o pecado, o erro, eu é que vou dar conta diante de Deus. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo aqui bem prático. Teu marido chega ali, cheio de amor para dar, aí você tá ali com aquela roupa, como o pastor Cláudio Duarte fala, né? Com a camisa do vereador, e despreza o teu marido. Aí no dia seguinte, se teu marido for lá procurar alguém e pecar, a culpa é dele.
Mas quem é que iniciou o erro? Quem é que colaborou com aquele erro? A culpa do pecado vai ser de quem pecou. De quem escolheu. A gente não está aqui dizendo, foi a mulher que jogou, fez isso. Não. Cada um vai se responsabilizar por si. Mas ajuda. Né? Mas, dá uma força aí, varô. Eu entendo que os dois têm culpa. Tem responsabilidade, né? Porque o erro nunca vem sozinho. O erro nunca acontece. Não é sozinho. sempre apontar o outro. Não, a culpa foi dele. Né? E não admitir que você também tem erros. Porque é muito fácil culpar o outro e não olhar para dentro de si. Porque quem está de fora enxerga melhor. E alguém, de repente, lá de fora, você vai se aconselhar com um pastor, com uma pessoa, né, que você tem confiança, e a pessoa vai te dizer, não, eu não vejo só o erro nele, eu não vejo só o erro nela, eu vejo o erro nos dois. Os dois erraram. Como aí no paraíso, Adão e Eva, os dois erraram. Né? A culpa maior foi sobre Adão, né? Até porque nós já falamos o porquê. Mas a Eva também, ela tem culpa. Ela assumiu um compromisso que não era para ela ter assumido. Verdade. Então, os dois são envolvidos. Né? A culpa não é nunca só de um. Eu acho que o grande lance é a gente ter o foco na solução. E admitir o erro, né? É resolver o problema. O grande lance é a gente ter o foco na solução. Não adianta, sabe por quê? A gente vê na Bíblia. Admitir o erro. A Bíblia é bem clara que nós lemos aqui que Deus, né, depois que tudo aquilo aconteceu, Deus foi lá e chamou quem na responsabilidade? Adão. Foi ou não foi? Então, limpou a barra de Eva. Mas a primeira coisa que ele fez foi o quê? Senhor, foi a mulher que tu me destes. Partiu logo a responsabilidade, jogou logo para Eva. E aí? Não é desse jeito, gente. Cadê a proteção nessa hora? Não teve proteção. Eu acho que nós temos que ser humildes e assumir a parcela de culpa. A parte de culpa, né? né? Nós temos que assumir. Não tem jeito. Nós temos que assumir. Para resolver o problema. Isso o problema aí. tem que ser solucionado de alguma forma. Não tem jeito, né? É assumir. Que nós possamos com esses erros, né, do primeiro casal que existiu, nós listamos aqui os 4 erros, né? Que o primeiro foi afastar-se do cônjuge, deixar ele à mercê da serpente, dar ouvidos à serpente, não se deixar seduzir pela aparência, né? E jogar a culpa no outro. Então, assim, acho que esses 4 erros que nós listamos, né? Eles têm que servir de exemplo para nós, para a gente melhorar o nosso relacionamento, o nosso dia a dia. Né? A Bíblia é bem clara. A Bíblia, ela é o manual, né, de fé e conduta do homem e da mulher que serve a Deus. Então, quer ter um relacionamento sadio? Vem para a palavra. Amém? Amém, porque a fidelidade de Deus, do paraíso até os dias de hoje. Isso que é o melhor. Vamos orar, né? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos esta noite por essa live. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos ajudastes, tu nos conduzistes aqui. Verdade, Deus. Esta noite, e que as pessoas que vão ver esse vídeo posteriormente sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos de volta com mais um Blitz Conjugal. Amém. Que Deus te abençoe.